Está com você, Beatriz. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro da Jornada dos Diálogos dos MASCs com a Sociedade, promovido pela FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, realizado em colaboração e parceria com a CAMAF, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, contando também com o apoio das filiadas da FECEMA. Os MASCs são denominados Métodos Adequados de Soluções de Conflitos. Eu sou a Beatriz Soares, atualmente ocupo a diretoria de comunicação da FECEMA e saúdo a todos. Neste ano de 2022, a FECEMA completa seus 20 anos de fundação e está organizando uma série de eventos como painéis mensais, a elaboração de revista, edição de livro, e durante o mês de julho de 2022 será realizado o 11º SECMASC, Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, com uma vasta programação voltada para debater temas importantes para os novos tempos de transformações da sociedade nos mais variados âmbitos, local, nacional e internacional. A Jornada dos Diálogos dos MASCs com a Sociedade contempla a tarefa de levar conteúdos aos usuários para que os serviços prestados pelas câmaras de mediação e arbitragem possam ser cada vez mais ampliados e a sociedade usufruir dos benefícios da celeridade, sigilo, economicidade e das boas práticas. O evento de hoje é uma realização da CAMAF, que em 22 de janeiro de 2022 completou seus 20 anos de fundação. O encontro será coordenado por 2 integrantes da CAMAF, a Fernanda Gadotti Dui e Rodrigo Leão Gonçalves. Eu passo então a palavra à Fernanda para que ela se apresente para todos. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Gadotti, sou advogada e mediadora e atualmente eu integro a CAMAF como mediadora. Eu hoje estou como coordenadora juntamente com o Rodrigo Leão e vamos trabalhar juntos, então, a gestão, marketing com os MASCs e tecnologia com os MASCs. Rodrigo? Boa noite a todos. Então, meu nome é Rodrigo Leão. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre tecnologia e sobre arbitragem e Câmara de Mediação e Arbitragem. Eu sou advogado há 22 anos e também sou mediador desde 2016, atividade que eu tenho muito prazer em exercer. Então, agradeço a todos a participação e passo a palavra para o Roberto. Olá, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Então, meu nome é Roberto Adam, eu sou co-founder e CEO da Adam Tecnologia, uma empresa que fornece, como o próprio nome diz, tecnologias para mais de 600 câmaras privadas. Eu sou especialista no desenvolvimento de tecnologias voltadas para conciliação, mediação, arbitragem. Sou coordenador do Comitê de ODR, Online Dispute Resolution, do CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Estou atualmente como vice-presidente da FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, a qual já fui presidente em 2 mandatos. Enfim, estou aqui para auxiliar vocês nas dúvidas. Ricardo, com você. Boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite do João Matos. Em satisfação, mais uma vez, estar num evento organizado pela FECEMA. Cumprimentos a todos aí da CAMAF, né, que fazem um trabalho interessante e profundo aí em Santa Catarina. E dividir com você essa bancada, vocês aí, Fernanda Dui, Rodrigo Leão, e com você, Roberto, é um prazer, né, mais uma vez estar com vocês. E eu sou advogado já desde 1986, é bom nem fazer a conta, né? E estudo arbitragem desde 1994, tem obras publicadas no tema, tenho sido árbitro em várias câmaras no Brasil, advogado em arbitragens, sou presidente da Câmara da Fiergs, no Rio Grande do Sul, fui presidente do Conselho
do Comitê de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Enfim, tenho aí... E sou parceiro da FECEMA, né? Toda vez que sou convidado, tenho a satisfação e o prazer de estar junto com vocês, poder aprender com vocês. Santa Catarina, eu não canso de dizer que Santa Catarina pode ensinar para o Brasil as arbitragens e as mediações de pequeno e médio porte que não foram resolvidas no resto do Brasil. Santa Catarina deu uma resposta com resultado, né, com efetividade. Ela consegue reduzir o número de conflitos que chegariam no judiciário nesse tipo de demanda que nos outros lugares não se conseguiu. Um exemplo aí muito interessante que o Brasil inteiro tem que aprender com Santa Catarina como é que se faz, e a FECEMA aí e as suas federadas têm um papel fundamental aí. Para que a gente possa dar início, temos algumas perguntas. Eu e Rodrigo vamos formulando as perguntas para vocês. E aí, quem entender que possa iniciar até a resposta, fiquem à vontade. A ideia é que seja um bate-papo, que vocês possam aproveitar desse espaço, inclusive para trazer novas informações, além das perguntas formuladas. Vou iniciar, então, com a primeira pergunta que nós recebemos. Quais são os requisitos mínimos de documentação e informação que deve estar disponível para propor uma demanda no sistema? Bom, posso fazer, Ricardo? O que você acha? Por favor, por favor. Eu fiz, baseado nessa pergunta, eu fiz um levantamento com algumas instituições do mercado brasileiro, e as mais conservadoras, elas pedem documentos de identificação tanto das empresas quanto dos seus representantes legais ou das pessoas físicas envolvidas no conflito. E os documentos relacionados ao caso variam muito, conforme o tipo da ação, civil, consumo, família, enfim. Outras instituições optam por facilitar a entrada do pedido de resolução de conflito, seja ele negociação, conciliação, mediação, arbitragem, DB, enfim, solicitando pouquíssimas informações para iniciar, e no andamento, no decorrer do processo, eles vão solicitando conforme a necessidade. Vale ressaltar que várias instituições passaram a aceitar outras formas de mídia, além da comum, além de escanear documentos, né, ou produzir documentos digitais. Elas também passaram a aceitar áudios, vídeos, simulações que narram um determinado acontecimento, né? E aí vem aqui uma informação legal que a Adam, a empresa em qual eu sou o CEO, ela vem estudando a possibilidade de incorporar tecnologias ao sistema que ela fornece, né, a plataforma online que ela fornece, por exemplo, para o interessado dizer o que aconteceu, narrar os fatos, e o próprio sistema transcrever isso. E o inverso também, por exemplo, uma decisão que foi tomada, ela possa ler isso, né, para o participante do processo. São tecnologias não tão avançadas, mas ainda não aplicadas aos meios adequados de solução do conflito. Hoje, por exemplo, o Word, né, se você, dependendo da versão do Word que você tem, ou de outro editor, ele já tem essa possibilidade de você falar e ele transcrever, e o inverso também, ele lê. Enfim, mas a gente está querendo aplicar isso. E, claro, no futuro, aplicar outros tipos de tecnologia ainda que não estão sendo usados, como, por exemplo, inteligência artificial. Inteligência artificial, você consegue, por exemplo, fazer um vídeo, e esse vídeo, a inteligência artificial, interpretar ele e transformar ele no que você quiser, né? Tá com você, Ricardo.
Eu só, talvez desenvolvendo um ponto que você destacou aí, Roberto, que é a questão que no início tem algumas documentações que são requisitos mínimos, como está na pergunta aqui, né? E que depois aí se vai pedindo mais documentação. Como é que funciona tanto na arbitragem como na mediação? O que as câmaras, em geral, exigem para iniciar, para apresentar a parte que existe uma cláusula de mediação ou de arbitragem, ou de mediação e arbitragem, a cláusula med-arb, né? Que se eu tenho aquilo e por acaso me sinto lesado na contratação que eu tenho com a outra parte, eu então quero iniciar um procedimento contra ela. O que eu tenho que apresentar para começar este procedimento? Eu tenho que ir na Câmara que está eleita, me dirigir à Câmara, e hoje, com os programas que a gente tem, né, com as plataformas, com a plataforma da Adam Tecnologia, por exemplo, né, a gente vai levar o quê? Quais são os documentos mínimos essenciais para começar? Se for através de advogado, a procuração, né? Se for uma pessoa jurídica, o contrato social. Se for uma pessoa física, a documentação, carteira de identidade já se aceita. E aí a juntada do contrato, tem que fazer o upload desses documentos, do contrato que tem a cláusula. E aí depois, e aí a outra parte é intimada, vai se nomear os árbitros. Depois que começar o litígio, vamos dizer assim, desculpe, o processo arbitral ou o processo de mediação, aí vai ser, então, pedido. As partes vão ter que provar o seu direito perante os árbitros. E aí, então, aparece toda essa gama de provas que o Roberto colocou, né? Aí nós vamos ter que... Aí vai ser vai ter até testemunhas, vão ter que ser vistas, né? Mas a prova documental que embasa o direito da parte toda é produzida perante os árbitros e, às vezes, perante o mediador também. Muitas vezes, em umas mediações mais longas, o mediador pede para as partes trazerem documentos e que facilitem o entendimento do que está sendo discutido, das provas que cada uma tem, né? Para que se facilite o processo de mediação. Mas para começar uma arbitragem, uma mediação, basta trazer o contrato. Se é uma pessoa física, ela mesma está postulando só a cópia da identidade. Se for uma pessoa jurídica, o contrato social, o estatuto social, se for uma sociedade anônima, e com a procuração do advogado, se for o caso, se for representado por advogado. Muito bem. Então, a gente entende que toda essa explicação, né, ela é suficiente para que a pessoa consiga inserir esses dados lá no sistema e já iniciar esse processo, né? Mas aí a gente percebe que tem algumas modalidades de como resolver esse conflito, como resolver esse litígio. E a gente, na CAMAF, a gente dispõe ali desde da arbitragem, que vem sendo muito solicitada, assim como a mediação, que é algo que nasceu aí na nossa legislação em 2015 e que vem também ganhando um volume de demanda e que também tem alguns procedimentos, né, e algum caminho a ser percorrido que é diferente da arbitragem. Tem também o dispute board, tem a conciliação, tem a negociação, que são outras alternativas de solução de conflito através do consenso. E aí eu queria saber se existe alguma diferença desse início dessa demanda para esses tipos de modalidades que são solicitados na Câmara. Tem alguma diferença que é necessário a gente observar ou elas iniciam de uma forma natural para todos? Como que é isso? Quem gostaria de responder?
Vou deixar Roberto. com o Ricardo. Vamos intercalar aqui, Ricardo, eu e você. Uma eu inicio, a outra você. É assim, ó, cada Câmara, né, eu acho que essa é uma realidade, né? É diferente do Poder Judiciário, que a gente tem uma única regra, um único Código de Processo Civil. Cada Câmara pode ter o seu regulamento, né? E tem câmaras que podem exigir menos documentos, regulamentos menos exigentes, mas na maioria das câmaras, na grande maioria das câmaras, eu diria, os regulamentos estabelecem tanto para a mediação, como para a arbitragem, como para o dispute board, né? Para as três modalidades. Para mim iniciar o procedimento, eu tenho que me qualificar, então eu tenho que apresentar a minha identidade, pelo menos, né, um documento mínimo, e o contrato, onde tem a previsão do dispute board, da previsão da arbitragem ou a previsão da mediação, eu sendo uma pessoa física. Se for jurídica, como eu disse, contrato social, para que prove que eu sou o representante legal da empresa ou a procuração que foi dada para um representante que vai instaurar o procedimento. Tá? Isso para começar. Depois, como eu disse, aí vai iniciar... Tem procedimentos de mediação, regulamentos que dispõem assim, que não se pode trazer documentos. Eu já vi regulamentos de câmaras de mediação onde as partes não podem trazer documentos. Elas têm que discutir o seu direito, tratar perante o mediador, tentar a conciliação, mas sem trazer documentos. Isso vai depender do mediador e do regulamento da Câmara. Tá? A maioria das câmaras, ao contrário, elas deixam livre esse aspecto e o mediador, então, pode, durante a mediação, solicitar documentos para as partes. Na arbitragem, até é muito mais forte isso, porque é claro que a parte que começa a arbitragem, a parte que requer a arbitragem, vai ter que provar o seu direito, né? Com toda a gama de prova ali, de documentos, ela vai ter que provar o seu direito. Então, ela vai ter que trazer todos os documentos que forem necessários para comprovar o seu direito. E a parte requerida vai ter que trazer todos os documentos para contrapor as alegações da parte requerente. Tá? No dispute board, é a mesma coisa. Porque quando para mim iniciar um procedimento, eu tenho que trazer aqueles documentos iniciais que eu falei, e depois o que vai fazer o comitê de resolução de disputas, ou o board, né? Ele também vai querer entender quem tem razão naquele problema. Vamos colocar em caso típico, construção civil, né? Está um problema numa obra, inicia o dispute board, ele quer saber, ele vai precisar dar um parecer de quem tem razão naquele caso, quem deve suportar o prejuízo que foi causado, e, para isso, ele vai ter que se valer dos elementos de prova que as partes tragam a ele. Tá? Então, basicamente, são esses Rodrigo, são esses os documentos que os diferentes procedimentos podem trazer, com o cuidado que eu falei no início, de que cada Câmara poderá ter a sua regra. Estou falando de modo geral, as câmaras têm essas regras que eu falei, mas cada Câmara poderá ter um procedimento diferente. Bom, eu só tenho que concordar com o Ricardo. Fiz uma pesquisa também sobre isso antes do nosso evento, fui buscar algumas câmaras e realmente depende muito do regulamento. E foi isso que me apaixonou pelos métodos adequados. A possibilidade, eu vendo como empresário, minha cabeça sempre foi pensando como empresário, eu poder escolher a melhor instituição, né, que vai atender a minha demanda. Por exemplo, eu tenho um caso de família onde há uma separação com guarda de filhos, né, pensão alimentícia, visitas, enfim. Que tipo de documento vai comprovar isso? Não é documental, né? Você precisa realmente
enfim, resolver as arestas entre pai e mãe para depois poder tratar desses assuntos. Eu sou experiência viva disso, fiz todo esse procedimento que eu falei para vocês e fiz online, fiz através de uma câmara filiada à FECEMA, onde eu estava de um lado, né, em uma cidade, a mãe dos meus filhos em outra cidade, e nós discutimos, fizemos toda a mediação online e saímos, na minha opinião, muito vitoriosos, porque resolvemos todos os problemas sem a apresentação de nenhum documento. Não foi necessário, claro, documentos que comprovam que somos pais, enfim, aquela coisa básica, né? Mas no demais, não, foi realmente, enfim, entrar num consenso, e claro, a mediação foi super importante nesse quesito. Eu acho que, assim, vai depender muito da instituição e vai depender muito das partes. A parte que vai buscar, né? A gente fala muito sobre a utilização, eu estou num conflito onde já tem cláusula de mediação e arbitragem, mas e se não houver? Aí a oportunidade de eu buscar a Câmara que vai atender aquele conflito que não foi pensado no início. Meu caso foi assim. No final, a gente pegou o termo de mediação e homologou no judiciário, enfim, para não ter mais nenhum problema. Vamos lá, próxima pergunta. Em relação à próxima pergunta, então, há alguma maneira, e aí já pensando, né, no desenrolar em relação à entrada, a gente falou dos documentos, e agora pensando se há alguma maneira de validar juridicamente ou comprovar o recebimento de notificação expedida dentro de plataforma online, por e-mail ou por WhatsApp? E a pergunta segue, isso por quê? Muitas vezes não é possível notificar o requerido, a requerida, por AR ou pessoalmente, mas se sabe que por e-mail ou pelas redes sociais a pessoa toma conhecimento do caso, mas se recusa a integrar o polo passivo do processo arbitral. Quem inicia falando? Eu inicio falando tecnicamente e passo para o Ricardo juridicamente responder. Enfim, atualmente existem empresas que fornecem serviços para a comprovação tanto técnica quanto jurídica da entrega de mensagens. Elas fazem isso, por exemplo, através de um pixel, pequeno ponto dentro do corpo do e-mail, que ao ser aberto dispara uma notificação para um determinado servidor, com um sistema que recebe isso e dá a comprovação técnica de que a pessoa, por exemplo, abriu o e-mail. Claro que não existe a possibilidade de você dizer o seguinte, tem como saber que foi aquela pessoa mesmo que abriu o e-mail, não foi o marido, não foi, enfim, a esposa, qualquer coisa nesse sentido? Claro, existem situações que não tem como prever, mas tecnicamente ele foi aberto, é possível você ter, além da abertura, a entrega, isso foi entregue na caixa de e-mail, a abertura e, por exemplo, quando há necessidade de um clique, você saber também que houve um clique. Algumas dessas empresas, elas fornecem, inclusive, um laudo técnico dizendo qual foi o IP que foi acessado, a data, a hora, enfim, uma série de informações. Em outros tipos de mensagens, também é muito utilizado o link, né? Você colocar um link, por exemplo, um SMS, colocar um link para que a pessoa clique, e aí, a partir deste clique, você tem a comprovação técnica de que foi clicado. Claro que tudo isso é muito novo, é muito caro, né, para você utilizar. Eu conheço empresas aí que cobram R$50 para comprovação de uma mensagem de e-mail, realmente não é um valor acessível para qualquer tipo de procedimento, mas também a gente ainda tem aí, como são técnicas novas, a gente ainda depende da aceitação, tanto das pessoas que participam dos procedimentos, quanto do judiciário. Está contigo, Ricardo. É isso, interessante essa pergunta, e ela é de difícil resposta, né? Eu até vou repetir ela, né? Teria alguma maneira de validar juridicamente ou comprovar o recebimento de notificação expedida dentro de plataforma online, por e-mail ou por WhatsApp? E a pergunta é feita porque muitas vezes não é possível notificar por AR, né? Então, o e-mail seria a forma mais fácil. O que acontece?
é possível, o Roberto nos disse, olha, a gente tem como, tecnicamente, né, com a técnica de informática, a gente consegue comprovar que chegou determinada mensagem no e-mail e que aquele e-mail foi aberto. Quem abriu o e-mail, aí a gente não tem como comprovar. Né? E ainda assim, esta comprovação, porque se tem uma coisa que o judiciário, as arbitragens, os dispute boards, a mediação não, porque as duas partes vão ter que estar presentes. Então, se eu convidei alguém para mediar e a pessoa não foi, não tem consequência. A mediação, ela parte do pressuposto que as duas partes se encontram e chegam a um consenso. Se isso não aconteceu, não gera nenhuma consequência jurídica. Tá? Mas na arbitragem é diferente. Se eu tenho um contrato com cláusula de arbitragem e eu inicio um procedimento e ele é válido e eficaz, se a outra parte foi revel no procedimento, e eu sei que não é só advogados que estão assistindo aqui, o que é o revel? A pessoa não foi lá se defender. Ela foi chamada e não foi para se defender. Se ela não compareceu regularmente notificada, a sentença que vai ser produzida uma sentença na arbitragem contra ela, essa sentença vai ser válida. E o judiciário já disse que a revelia na arbitragem é válida, perfeitamente válida. Mas uma das causas que se pode anular um procedimento arbitral e uma sentença arbitral é quando aquela notificação inicial ela não ocorreu devidamente. Tá? Então, a maioria das câmaras, elas fazem notificações por e-mail, fazem até por WhatsApp, eu não tenho visto, não conheço regulamento que permita por WhatsApp, mas eu sei que existe, tá? Já ouvi falar que tem, mas eu não participei de nenhuma onde teve isso, mas por e-mail sim, sobretudo quando no contrato onde tem a cláusula de arbitragem, é dito que as partes serão notificadas através dos e-mails, tal. Então, as câmaras notificam por e-mail, só que as câmaras têm tido o cuidado de fazer um check disso. Se não vem a resposta, a câmara, então, manda um outro e-mail ou faz um telefonema para a parte. E diz, mandamos o e-mail da tal, e aí pede para a parte dar um retorno informando que recebeu o e-mail. Que aí, quando ela diz que recebeu o e-mail, aquilo está superado. Tá? Quando o contrato prevê expressamente que é possível a notificação por e-mail, o judiciário já apreciou essa questão, são poucas decisões, são 2. Tá? Então, não formou uma jurisprudência, mas já tem 2 decisões, tribunais de justiça, entendendo que a notificação feita por e-mail que a parte declarou no contrato que serviria para ela ser notificada, aquela notificação é válida. Se isso não está previsto expressamente no contrato, eu acho que aí a Câmara tem que ter o cuidado de fazer a notificação. Aí, se a parte se manda um e-mail, se telefona para a parte não retorna, não informa que recebeu, vai ser tão custoso provar toda essa questão de que houve uma notificação eletrônica que chegou lá, aquilo lá vai precisar de uma perícia para um juiz entender que aquilo se deu regularmente, que o mais fácil é notificar a parte por AR. Tá? Então, são essas várias circunstâncias. Se está no contrato, é uma situação. Está no contrato previsto expressamente a possibilidade de notificar por e-mail. Bom, aí a parte vai suportar, se chegou lá o e-mail para ela vai ter que, de um jeito, responder, senão ela vai ser revel. Se não está previsto isso, eu acho que vai ser tão custoso provar isso, e o judiciário aí tem sido diferente. Aí o judiciário diz, não, tem que ser uma notificação que eu consiga, judiciário, saber se a pessoa recebeu efetivamente. Tá? Um dos comentários feitos aqui é em relação à questão da cláusula e da existência ou não, foi feito pela Simone Medeiros. Ela trouxe que precisa desmistificar a ideia de que, se não há cláusula de mediação ou arbitragem, não possam buscar a Câmara. E isso é realmente muito importante. E ela traz que um convite feito por especialista pode fazer o milagre da adesão.
Sem dúvida, essa preocupação em relação à forma de notificação ela é fundamental, mas lembrar que é possível o acesso à Câmara, ainda que não haja cláusula expressa, então, em algum contrato ou qualquer tipo de acordo, né? Deixa eu complementar. Claro. Isso é, inclusive, um dos grandes diferenciais das filiadas da FECEMA. Era muito comum, né? Hoje estamos com filiadas fazendo 20 anos, era muito comum, há alguns anos atrás, não ter cláusula compromissória no contrato. Era aqui... A gente tem um estudo feito em 2015, foram 40 mil procedimentos feitos nas filiadas. A gente está falando isso, um número extraordinário. E como muitas não tinham, eles tinham uma técnica de esclarecer o que era, como funcionava, quais eram os benefícios, enfim, mostravam às pessoas que vale a pena vir à Câmara e não é obrigado a nada. Enfim, senta, discute. Se você gostar do que você está, enfim, vivenciando ali, você continua, senão você para. Isso é importantíssimo. Eu já fiz várias palestras onde eu digo que, assim, ó, você notificar uma pessoa por escrito, com um e-mail, com uma mensagem, com um AR, o que for, é fraco. Hoje você precisa de um vídeo. Sabe aquela coisa, chegou um e-mail para você, você não sabe o que está acontecendo? Clica nesse vídeo que eu vou te explicar. De forma bem rápida e objetiva, funciona assim. Esses são teus benefícios, enfim. Esse tipo de artifício que a tecnologia nos deu pode melhorar muito o que a Simone falou, a adesão, né, da pessoa que não conhece a Câmara, enfim, que não tinha uma cláusula compromissória, mas que, a partir do momento que é esclarecida, que sabe como funciona, que entende, pode vir e testar. Muito bem. Pode comentar, Fernando, não sei. Em relação, que temos mais uma pergunta interessante também em relação à questão de documentação, mas agora também falando de assinatura, né? Nas sessões online, como são efetuadas as assinaturas? É digital na própria plataforma? Quem gostaria de responder? Vou lá, vou assumir essa pergunta. Atualmente é possível fazer de algumas maneiras. A primeira delas, e a mais comum, é a assinatura, por exemplo, através de um certificado digital. Todo advogado tem o seu certificado digital, né, que é emitido, inclusive, pela OAB, enfim. As empresas, na maioria das vezes, elas são obrigadas a ter, até porque o contador utiliza essa assinatura para, enfim, para os fins fiscais, né? Então é possível dela utilizar. E já para as pessoas físicas é um pouco menos acessível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez eu paguei R$300 pelo token e ele dura 3 anos. É uma coisa de R$100 por ano. Não é qualquer pessoa que vai precisar disso. Mas já existe um projeto dos cartórios para emitir certificado digital a pessoas físicas sem custo. Ele já funciona, eu inclusive tenho no meu celular, chama e-notarial. Ele é emitido por qualquer cartório. Tem um específico, agora não me lembro se é Notas, eu acho que é Notas, enfim, ele emite isso através de um aplicativo e eu consigo fazer assinatura, porém, ele ainda não tem a sua validade aprovada no ITI, que é o órgão responsável por validar esse tipo de assinatura, tá? É o órgão do governo responsável por validar. Bom, outro ponto, existem hoje as assinaturas eletrônicas, que essas são validadas através de uma medida provisória, salvo engano, 2002 é a medida provisória, que diz que as plataformas podem certificar uma assinatura, mas aí a plataforma é uma certificadora, ou seja, ela tem ela passa por vários requisitos para se tornar certificadora. Certificadora normalmente é aquela que emite o certificado digital, por exemplo, para um advogado, quando é o caso, para uma pessoa física ou jurídica, enfim. E aí, as assinaturas feitas é a certificadora que, enfim, diz que essa assinatura foi
essa assinatura eletrônica, diferente da digital, ela foi feita dentro dos trâmites. Normalmente eles pegam confirmações, por exemplo, eu vou fazer uma assinatura, ele manda um SMS para o meu celular, com um código eu vou lá e digo aquele código. Isso confirma que eu recebi o SMS com um código específico, digitei ele para assinar. Existem outras formas, como validação de e-mail, até mesmo tem algumas que tiram foto, né? Eu vou assinar um documento, esses dias eu assinei um documento, inclusive de uma instituição do Rio Grande do Sul, em que ele me pediu para tirar uma foto do rosto para dizer que era eu. Enfim, acho um pouco complicado, porque poderia ter uma foto da pessoa, enfim, né? Mas existem várias maneiras de se fazer isso. Eu estou respondendo isso tecnicamente. Uma dúvida agora, enfim, de interpretação jurídica para o Ricardo. Eu pegar um documento digital, PDF, né? Imprimir ele, assinar fisicamente, digitalizar e devolver para você, tem validade? Ele tem, sim, tem validade, e até indo mais a fundo, assim, né? O que tem acontecido? E que isso sempre foi admitido no direito. Tá? O contrato, isso é um mito de que o contrato tem que ser assinado com assinatura. O que eu tenho é que comprovar que as duas partes acordaram a respeito daquele contrato. O Pontes de Miranda dizia que, em determinadas situações, até um aceno de mão ele prova uma contratação. Tem muitas situações nas relações de comércio onde determinadas operações, até de valor elevadíssimo, na bolsas de valor, é só o cidadão feito, tá, receba aqui, confirmo. Ele dá esse confirmo, e se tem testemunhas de que ele confirmou, o negócio está fechado. E aquilo vai. O que tem que acontecer? Por que a assinatura é mais fácil? A assinatura está comprovada. Eu mostro um documento, o juiz vê, está comprovado. Agora, se eu conseguir levar várias testemunhas provando que a pessoa levantou o dedo e aceitou aquela operação, pode ser de 10 milhões de reais na compra de ações, vale. E o que tem acontecido? Por exemplo, audiências. Chega no final, tem que fazer a ata da audiência. O que está acontecendo? As audiências são gravadas. Como o nosso evento aqui está sendo gravado? A audiência é gravada. Tá? E aí, no meio da audiência, eu fiz uma audiência semana passada. Tá? Eu leio, eu coloco na tela, né? Eu compartilho a tela com todos. Olha, a nossa ata final é essa aqui. Fizemos isso, as partes se comprometeram em tantos dias a indicar os dois árbitros, uma audiência inicial da arbitragem, tá? Onde as partes havia muitas impugnações dos árbitros, das indicações, e eu achei por bem, como presidente do centro, chamar as duas partes para a gente ver uma forma melhor. E aí fizemos uma ata onde as partes se comprometeram, a cada uma em data tal, a indicar o árbitro tal, que elas já tinham discutido que não seriam impugnados. Então, vai ser esses nomes, vão consultar os árbitros, depois vão nomear e tal. E outras coisas que se combinou ali. Eu li a ata e disse, vocês estão de acordo? E aí a parte, estou de acordo. A outra parte, estamos de acordo. Muito bem, então depois vocês ainda vão confirmar por e-mail que estão de acordo. Então, aquilo gravado, depois as duas partes mandaram o e-mail comprovando, não precisa de assinatura. Não é necessário assinatura. Tá? Agora, se eu assino um documento e mando pelo meu e-mail, que é a pergunta do Roberto, tá? Assino, desculpa, um documento qualquer, e mando, a princípio, eu vou ter que provar que aquilo não é verdadeiro. Não, aquilo lá alguém roubou o meu IP, eu que vou ter que provar isso, porque, a princípio, saiu do meu e-mail, aquilo é válido. Não, a minha assinatura é falsa, eu vou ter que comprovar que isso, assim como num documento no papel, pode ser que seja falsificado também. Não é só online que tem a possibilidade de fraude. Alguém pode falsificar um documento e entregar por mim lá, e aí eu tenho que ir lá dizer, não, essa assinatura não é minha, não fui eu que vim aqui entregar. Quantas vezes aconteceu em processos judiciais físicos apareceu um documento falso dentro do processo, que alguém foi lá e protocolou numa vara no judicial.
E essa outra modalidade que o Roberto mencionou, do e-notarial, né, das assinaturas serem... qualquer tabelionato eu posso ir lá e registrar a minha assinatura, e aí, em vez de eu assinar por escrito, eu vou fazer através do meu e-mail e senha. No momento que eu conseguir entrar no documento, através do meu e-mail e senha, eu assino o documento com validade notarial, como se fosse com firma reconhecida. Isso também, o judiciário está aceitando, tem lei dando guarida a esse tipo de documento, né? Então, eu quero ampliar, assim, eu sei que tem perguntas aí no chat falando, bom, e o WhatsApp? A gente pede na hora que a pessoa assine e mande o documento. Ótimo também, funciona perfeitamente, né? É uma forma de ficar comprovado. Mas no WhatsApp, se a pessoa disser sim, né? E a princípio, todo o diálogo ali com a pessoa do outro lado, às vezes, também no WhatsApp a gente consegue, de alguma forma, registrar tudo, vai ser comprovado que a pessoa se comprometeu e ela vai ter que comprovar que não era ela que estava fazendo, né? Tá? Muito bom. Então, atualmente as assinaturas em caneta e papel estão tão em desuso que quando a gente vai assinar, a gente já não consegue nem repetir a nossa própria assinatura, né? Correndo o risco de o juiz olhar e dizer, não, mas não foi ele que assinou. Muito bem. Veja bem, olha, a gente faz operações bancárias de alto valor sem assinar. Todos nós fazemos pagamentos, transferências. Quanto está sendo... Veja, isso é o dia a dia nosso hoje. Ninguém assina nada. Antes assina o cheque, confere a assinatura. Não existe isso. É tudo eletronicamente através de senha. Quando a gente vai votar, não é com assinatura, é através também do procedimento eletrônico. Então, isso está consagrado hoje, né? Eu acho que é uma coisa tranquila, consagrada. Em eu acho que as plataformas ajudam muito, não é, Adams? Ajudam muito, Roberto, porque ali, quando a pessoa protocola, não é ela. Como não é ela? Ela mandou um e-mail ou ela fez um upload, só ela que tinha acesso, aquilo lá é restrito, né? Muitas vezes, quando começa o procedimento arbitral, vou dar o exemplo do arbitral, ele é sigiloso, então só as partes têm acesso àquela plataforma onde está o processo, não a plataforma toda, mas a plataforma que foi fechada para o procedimento arbitral específico, e aí a parte vai dizer, não, mas não fui eu que juntei isso. Complicado. Então, é a mesma coisa que lá no cartório físico, já não fui eu que entreguei aquela petição. Como não? Está com a tua assinatura aqui, com a tua OAB. Como que não? Então, vamos desmistificar aí. E muitas vezes a gente quer assinatura e depois mandar o documento. Se a parte se pronuncia, aquilo foi gravado, vale, a parte se comprometeu. Eu uso um exemplo muito típico aqui, que a pessoa diz assim, não, mas uma plataforma onde está acontecendo um procedimento, onde tem um procedimento arbitral, ele pode ser acessado por outra pessoa. Tá, vou fazer o seguinte, Ricardo, me passa os dados de acesso da tua conta e a tua senha. É a mesma coisa para um procedimento arbitral. Você não vai passar a senha de acesso para outra pessoa. É sua, né? Vamos lá para a próxima. Então, a gente estava falando aí das facilidades que a tecnologia nos proporciona, né? Mas também tem uma pergunta aqui, que é na hipótese de estar em um procedimento online e vir a ter uma desconexão ou uma interrupção do sinal, uma oscilação de um dos participantes. E aí, o que a gente deve fazer? Como que são os procedimentos a ser tomado para garantir a validade dessa reunião e quais são as cautelas que a gente precisa para que continue, enfim. Como que vocês veem essa situação? Quem gostaria de responder? Posso começar, Roberto? Isso é extremamente comum, Rodrigo, tem acontecido várias vezes, acontece isso, né? E o que tem que ser feito?
para garantir a validade do procedimento, nós temos que... Caiu a conexão, né? Ou a conexão ficou muito ruim e não está mais se conseguindo. Então, aquela testemunha que estava sendo ouvida, aquele ato só, não toda a audiência, né? Normalmente você tem isso numa audiência, num encontro, né? Que, como este aqui, né? Imagino que seja, na maioria das vezes, numa audiência. Aquele depoimento vai ter que ser colhido em outro momento. Nós vamos ter que interromper, dizer, olha, não está tendo qualidade de conexão aqui, não conseguimos entender, ou nós não entendemos, ou a parte que está falando não está sendo entendida. Então, o seu depoimento vai ser encerrado agora, nós vamos parar por aqui. O depoimento foi até aqui com qualidade e depois nós vamos prosseguir em outro momento. Não tem o que fazer. Né? Cai a energia, não tem, aí acabou, não tem, vai ter que retomar num outro momento. Quando a audiência tem várias testemunhas, aquela testemunha que teve problema de conexão fica com a possibilidade de ser ouvida depois e se ouve as outras testemunhas. Vai se dar a sequência, vai se tentar fazer o máximo possível naquela audiência. Se foi uma parte, o advogado que teve o problema, vai parar a audiência, né? E aí ela vai seguir quando houver condições de conexão. Tá? Já tive situação onde a audiência teve que parar completamente. Tá? Uma das árbitras teve um problema na conexão lá e caiu, e aí disse, não temos como prosseguir, os árbitros têm que estar no painel aqui todos. Tá? E aí, então, as partes estavam olhando, nós vamos tentar designar uma nova data e informar as partes assim que possível, e se marcou para dali a 6 dias, foi uma semana depois, se marcou a sequência da audiência, aí com a conexão restabelecida. Tá? É a mesma coisa no mundo físico. Há quantas vezes acontece de se marcar uma audiência e, dali a pouco, uma parte não poder comparecer, porque deu um engarrafamento, deu um acidente na estrada, a pessoa não conseguiu chegar, e aí a audiência começa, até se faz um registro, e depois vem alguém com a prova, olha, eu estava lá, não consegui chegar porque teve um engarrafamento, aqui fui na polícia... na rodoviária federal, ela me comprovou isso, o advogado não conseguiu chegar por um motivo justificado, força maior, e aí tem que se retomar a audiência para ser repetido o ato. Né? No mundo físico acontecia isso também. Ricardo, quero aproveitar essa tua fala em relação às testemunhas. Nós temos uma pergunta aqui com relação às testemunhas de um procedimento arbitral. Qual a melhor forma para se colher e armazenar essas testemunhas, né? A fala das testemunhas. Se você puder falar um pouquinho. Eu acho que o Roberto até vai saber mais do que eu isso, tá? Mas a forma de armazenar, ela vai ser a gravação. Tá? Hoje em dia, todos os procedimentos que eu participei foram gravados, né? Quando tem a audiência virtual, ela é gravada, né? Ela vai ficar armazenada dentro de um servidor, dentro de um sistema de gravação digital, que aí o Roberto vai explicar muito melhor do que eu, e essa gravação, muitas vezes, é degravada. Tá? Em alguns procedimentos maiores, de maior vulto, elas são degravadas depois, e elas ficam também em texto. Além de ter a gravação, ficam em texto. E muitas vezes as partes podem até revisar aquele texto. Ocorre muitas vezes de quem transcreveu o texto, né, não foi fiel, e a gente vai lá na gravação para ver, mas não está igual, então se impugna parte das transcrições e tal. E aí ele fica gravado em vídeo e fica gravado também em texto. Não sei, Roberto, aí você vai... Essa pergunta é para você aí. Deixa eu voltar um passo atrás na anterior. Você tirou as palavras da minha boca, eu diria a mesma coisa. Antigamente acontecia isso, né? Um voo cancelado, enfim, um voo atrasado, você tinha essa situação também. O que eu complemento só é o seguinte, com a experiência, né? A pandemia do coronavírus nos fez encarar a tecnologia.
né? Quem tinha medo de fazer algo online, enfim, teve que encarar isso para não ficar parado. Então, a experiência que a gente vai adquirindo é que é importante. Por exemplo, vou iniciar o nosso evento. A gente inicia o evento dizendo, pessoal, no começo era muito comum. Pessoal, a gente vai iniciar, pedimos a todos que desliguem os seus microfones para não atrapalhar, enfim, façam as perguntas no chat. Hoje em dia está tão comum que nem é mais necessário. Então, o mesmo acontece, por exemplo, no início de uma audiência. Pessoal, se alguém, por acaso, tiver um problema de conexão, a gente pode sugerir o seguinte, troque de rede de Wi-Fi, ou procure um lugar onde o seu sinal de internet móvel é melhor. Caso não consiga ser estabilizado em X tempo, a gente vai remarcar. Enfim, você consegue antever, né? Consegue dar aí opções, enfim, até soluções, né? Pela experiência do que a gente está vivendo. Enfim, quanto ao armazenamento, eu acho que a gente tem um grande tabu a ser vencido. Se uma instituição está oferecendo um serviço online, ela tem que se preparar para isso. Então, a gente, num caso desse, por exemplo, de armazenamento de gravação de uma audiência em um processo sigiloso, você precisa ter um servidor nuvem super confiável para armazenar isso, enfim, para criar as permissões, né? E, consequentemente, você terá custos para isso. Custa deixar um vídeo de gravação, dependendo da qualidade, 8 minutos dá 4 GB. A gente está falando de 4.000 mega, enquanto os servidores eles precificam por mega. Enfim, então é preciso que a Câmara esteja preparada para isso, não só preparada para contratar, mas para esclarecer e diluir esses custos com as partes, né? Através de taxas administrativas, enfim, ou responsabilizar as partes por isso. Né? Existem instituições menores que fazem o seguinte, pessoal, se vocês quiserem gravar, a gravação é por conta de vocês, o armazenamento é por conta de vocês, o sigilo é por conta de vocês, para não onerar o custo. Agora, se vocês quiserem que eu faça, eu vou cobrar X para fazer. Enfim, é aí, de novo, a magia dos meios adequados, né? A possibilidade de negociar tudo, absolutamente tudo. Né? Não só o horário que vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, de que forma vai fazer, mas também a tecnologia que será utilizada, qual será o custo que isso vai abranger, enfim, por aí. Não, e pode-se dizer, né, Roberto, que, mas essa gravação, a gente está vendo os hackers, aí ela pode ser violada, mesmo gravado na nuvem, criptografado a gravação, é possível? Claro que é possível. Às vezes, quando a gente estuda um pouco mais de LGPD, né, a proteção de dados, a lei já é feita pressupondo sabendo que é possível haver a violação. Né? Porque não tem, a NASA foi invadida, o FBI foi invadido por hackers, é impossível uma perfeição. O que a lei exige é que você tenha tomado todos os cuidados, mas você não pode garantir. Né? Mas eu vou para o processo físico, quando a gente tinha os autos lá, não era a coisa mais fácil alguém no cartório lá e roubar os autos e roubar todas as transcrições de audiência que tinha lá? Quando pegava fogo no foro, né, também perdia-se todos os processos. Então, no mundo físico, era até mais, eu diria, o criptografado é mais difícil de ser violado, se perder, do que os autos físicos, que o advogado levava para bater xerox. É claro, isso era muito mais fácil de violar, muito mais fácil. Ricardo, quantas vezes você foi num evento e escutou um ato dizendo assim, meu Deus, eu perdi o pendrive com a minha sentença, esqueci lá no banco de não sei aonde. Normal, enfim, acontecia. Claro que não dá para comparar, né? O que a gente tem hoje, por exemplo, o meu computador aqui, eu não posso nunca supor que ele é mais seguro que uma empresa que investe bilhões de dólares por ano em segurança, que tem todas as certificações ISO do mundo. Eu estou falando, por exemplo, de uma, tem várias, né? Enfim, ela faz testes de invasão. Enfim, tem empresas que
elas mantêm esse nível de segurança muito alto e diluem esse custo em vários milhões, bilhões de usuários. Então, assim, é um preço que vale a pena pagar, né? É um preço que realmente faz jus. Por quê? Porque eu tenho a confiança de... Claro, toda certeza, na minha opinião, é burra, não existe, né? 100% de certeza. Não tem como dizer que não é possível invadir. Ouvi falar esses dias que a Amazon... Houve um problema, uma falha técnica na Amazon, que deixou aí iFood, Netflix fora do ar. Uma empresa bilionária, que, enfim, tem suas falhas também, mas é como o Ricardo falou, a adequação à LGPD, principalmente pelas câmaras, é muito importante, porque vai dizer para a Câmara, né, vai fazer ela entender o estudo, né, para você se adequar à LGPD, o estudo que você faz vai te fazer entender, fazer a Câmara entender qual é a sua responsabilidade, né? Principalmente deixar claro para os participantes o que você faz com as informações que eles te fornecem, aonde isso é guardado, de que forma isso é transacionado. E se por um acaso, eu utilizo o meu mailing de parte, os meus e-mails das partes para distribuir, por exemplo, mailing de evento. Você aceita isso? Né? Se não aceitar, eu não posso fazer, enfim. Então, são essas coisas que são realmente importantes e que vão ajudar aí a entender o que é. E se houver um problema, a primeira coisa a fazer é dizer, é ser honesto e dizer, eu tive um problema, sendo minha responsabilidade ou não, eu tive um problema, esse foi o problema, eu estou te informando. É isso, inclusive, que a LGPD pede, né? Perfeito. E aí, então, estamos nos nossos minutos finais. Desde já, agradecer aos palestrantes, aos apoiadores e também a todos os presentes aqui hoje que prestigiaram o nosso encontro da Jornada dos Diálogos dos MASCs com a sociedade. E aí, quero pedir, então, se vocês têm alguma fala final para fazer, por favor, o Rodrigo também, se quiser contribuir, por favor, Rodrigo. Tem uma última pergunta aqui, que também para desconstruir um pouco esse mito, né, de o que fazer se a parte vencida, no caso de uma sentença arbitral, não cumprir com a decisão, ou até mesmo se foi feito um acordo na mediação e se registrou lá que uma pessoa ia cumprir tal tarefa e ela não cumpriu. O que a gente faz? Qual é o caminho a ser tomado? Quem gostaria? Ricardo, por favor. É o seguinte, vamos lá, uma sentença arbitral, que é o que está na pergunta, né? Se a parte é vencedora numa sentença arbitral e a outra que perdeu não cumpre a sentença que foi determinada. Isso. A arbitragem, né, ela foi possível, né, e ela foi legalmente prevista para poder substituir, né, ela é um método alternativo ao Poder Judiciário. Né? O que se admitiu? Se admitiu o seguinte, quando há uma controvérsia entre duas partes, elas têm que entrar, se elas não se acertam para fazer uma arbitragem, seja porque já tem uma cláusula no contrato obrigando, seja porque uma convidou a outra e aí não saiu arbitragem, não tem arbitragem, o que eu tenho que fazer? Eu vou no judiciário e aí eu ao final, posso, se eu tenho razão, receber uma sentença favorável. Tá? O que acontece se essa sentença for descumprida? O judiciário ele tem o monopólio da força, né? O monopólio da imposição da força física. Então, se por acaso o Rodrigo tem uma sentença contra mim, eu tenho que pagar 10 milhões para o Rodrigo, não pago. O que o Rodrigo vai fazer? Está a sentença lá determinando isso, judicial. Tá? O Rodrigo vai entrar com uma ação de execução, eu sou intimado a cumprir aquele pagamento. Se eu não cumprir, o que vai acontecer? O Estado, através do judiciário, vai, por força física, penhorar bens meus. E se aqueles bens, ainda assim eu não pagar, aqueles bens vão a leilão
e o dinheiro, produto do leilão, e o bem, eu posso resistir, vai ser tomado de mim por força física. Vai vir o oficial de justiça com o policial militar e vai retirar os bens de mim e levar lá para a asta pública para ser leiloado, ser vendido e o dinheiro ir para as mãos, até que a sentença se cumpra. Todos os meus bens ficarão sujeitos a isso. Tá? Na arbitragem, o que a lei de arbitragem permitiu? Ela permitiu que houvesse uma forma alternativa de se obter essa sentença judicial. Então, eu estou devendo lá 10 milhões para o Rodrigo, não paguei, eu acho que não devo, aí ele entra com uma arbitragem contra mim e sai uma sentença arbitral, onde confirma que eu devo 10 milhões lá para o Rodrigo. Essa sentença arbitral, ela não pode mais ser... Todo esse processo de violência física que vem depois para poder fazer cumprir essa sentença, isso a lei não disse que pode ser feito pelo árbitro. Esse monopólio da jurisdição continuou com o judiciário. Tá? Então, eu tendo uma sentença arbitral, o que eu vou fazer? Isso está previsto na lei claramente. Eu vou fazer uma execução da sentença arbitral perante o Poder Judiciário, tá? Que não vai discutir mais se é devido os 10 milhões, isso já foi decidido na arbitragem. Ele vai simplesmente, no procedimento de execução, fazer os atos de força física necessários para cumprir aquela sentença que a parte não se dispôs a cumprir amigavelmente. Né? Então, vai ser feito um procedimento de execução e ali vai se estabelecer, por aplicação da força física pelo Estado, a imposição daquela sentença arbitral. É isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Então, pegando a deixa da Fernanda, eu agradeço aí poder participar do painel. Fico muito contente com o resultado e muito grato aí pelo Roberto, pelo Ricardo e pela Fernanda também, a minha parceira de Câmara. Muito obrigado, gente. Boa noite. Ricardo, se desejar falar umas palavras finais. Eu queria, de novo, cumprimentar o Roberto. A Adam Tecnologia, eu acho que presta um serviço fantástico para esta informatização dos métodos alternativos de solução de conflitos. Eu conheço o programa, já usei o programa, é um excelente programa, com as variações, que pelo menos no da arbitragem, né? E sempre é uma satisfação aí estar com o Roberto, que foi presidente da FECEM há tanto tempo, e eu tenho uma admiração especial aí por tudo que foi feito aí em Santa Catarina. Né? Ao João também agradeço o convite, ao João Matos, atual presidente, que sempre está com iniciativas interessantes também. Quero cumprimentar a CAMAF aí na pessoa de vocês dois, Fernanda e Rodrigo. Né? Gostaria de ter procedimentos aí na CAMAF, que também sempre ouvi as melhores coisas a respeito, né? E uma satisfação aqui dividir esses momentos aqui com vocês, a gente poder trocar essas ideias, ouvir aí as perguntas do público, né? Acho que não deu para responder todas, mas dizem que os bons eventos são assim, quando eles terminam, fica aquele gostinho de que, pô, não deu tempo, precisava mais, o gostinho de quero mais, que eu acho que é como termina esse encontro aqui hoje, né? E renovo aqui, então, a minha satisfação, digo de novo, a minha satisfação de estar junto com todos, e boa noite ao público aí que está nos assistindo. Roberto, a fala está com você. Somente agradecer a todos, tem tantos amigos aqui online, enfim, é muito bom dividir as experiências com vocês, ouvir vocês. Ricardo, obrigado pelas palavras, é sempre uma satisfação poder, enfim, ajudar de alguma forma. Eu sou movido por isso,
a minha empresa é movida por isso, por necessidade, como é que a gente poderia fazer para melhorar isso? E assim estamos desde 2001 no mercado, só fazendo isso, né? Só trazendo soluções tecnológicas para câmaras privadas, enfim, para instituições privadas. E a FECEMA, sem dúvida nenhuma, é algo que eu carrego assim no meu coração, porque foi a partir da FECEMA, né, que a Adam ganhou o mundo, porque a FECEMA nos acolheu lá em 2004, mais ou menos, acho que foi 2006, enfim, não me lembro qual foi a data, já foi bastante tempo, né, acolheu não só a minha empresa, mas como a mim, a qual eu sou membro hoje da FECEMA, então com muita satisfação, eu tenho muitos amigos da FECEMA e tenho muito orgulho do que eu vejo que as pessoas fazem aqui em Santa Catarina, porque de forma bem objetiva, eles não estão só fazendo por, enfim, interesse financeiro, mas sim existe o interesse de trazer facilidade, trazer soluções, de trazer a paz, enfim. Muito bom estar com vocês, muito boa noite a todos, obrigado pelo convite, sempre que precisar, todo mundo já sabe aí, meu nome é pronto. Maravilha, então boa noite a todos e obrigada pela presença. Bem.